Após o lançamento de jogos de plataforma comercialmente bem-sucedidos na primeira metade da década de 1980 pela Nintendo, incluindo Donkey Kong, Ice Climber, Super Mario Bros. E logo depois o jogo de aventura aclamado pela crítica The Legend of Zelda, a empresa começou a trabalhar em um jogo que unisse elementos de ação, aventura e exploração. Deveria ser um jogo de plataforma side-scrolling como outros games de ação da época, mas com uma complexidade muito maior. Enquanto Super Mario Bros. Simplesmente fazia você progredir da esquerda para a direita através de uma sequência linear de estágios, esse deveria apresentar um mundo contínuo, que se encaixasse como um quebra-cabeças. Muitos dos corredores seriam verticais em vez de horizontais, e o jogo faria você revisitar áreas já vistas várias vezes, até se aprofundar no labirinto. Metroid compartilhou sua perspectiva de rolagem lateral com jogos como o clássico Super Mario Bros., mas sua jogabilidade estava de muitas maneiras mais próxima de uma aventura, como The Legend of Zelda. O herói protagonista, Samus, inicia sua aventura com 99 pontos de saúde, uma espécie de precursor dos pontos de vida vistos em RPGs, com uma representação numérica. Essa quantidade pode ser aumentada em até 100%, encontrando tanques de energia espalhados pelos labirintos de Zebes. Samus também poderia aumentar seu suprimento de armas, encontrando novos containers de mísseis. Esses power-ups não eram todos necessários para terminar o jogo, mas eram algo extra para jogadores diligentes descobrirem. Yoshio Sakamoto contou um pouco como foi o desenvolvimento de Metroid para o site Gamasutra. Ele disse: "Quando trabalhamos no primeiro jogo Metroid, lembre-se de que foi muito cedo na história dos videogames. Naquela época, ninguém prestava muita atenção em quem fazia qual parte do jogo. Em vez disso, um departamento inteiro fez o jogo. Foi um esforço colaborativo. Claro, nós contratamos parte da codificação do jogo para a Intelligent Systems na época. Todos os tipos de criaturas e ambientes estranhos desafiam você em Metroid. Os power-ups de armas e habilidades encontradas eram necessários em partes do jogo. O feixe de gelo, por exemplo, era necessário para matar Metroids, e também poderia congelar inimigos para uso como trampolins, para lugares mais altos. Outros itens como o salto em altura e a varia, uma armadura mais forte, também são fundamentais em sua busca para matar o cérebro-mãe. Metroid é conhecido por colocar itens estrategicamente em todo o mundo do jogo, para que a obtenção de um novo item dê acesso a novas áreas, e o primeiro jogo Metroid criou essa ideia. Os ambientes de Metroid também eram bem diversificados, variando de pedra azul fria a uma área derretida e tudo mais. Além disso, a música de Metroid evocava soberbamente os sentimentos adequados de solidão, que se esperaria ao se infiltrar em um planeta alienígena hostil sozinho. A produção do game foi descrita como um ambiente de trabalho muito livre por Hirokazu Tanaka, que, sendo compositor, também contribuiu para a parte gráfica e ajudou a nomear certas áreas do mundo do jogo. Em meio ao desenvolvimento, um dos envolvidos perguntou aos outros: "Ei, não seria legal se essa pessoa dentro do traje fosse uma mulher?" Embora o manual de instruções em inglês do jogo use apenas o pronome ele, em referência a Samus, o protagonista é na verdade uma mulher, tornando-se um dos primeiros games a trazer um personagem do sexo feminino como protagonista jogável. A equipe tentou distinguir Metroid de outros jogos de sua época, como uma aventura não linear, no qual a exploração é um dos focos principais. A aventura exige que o jogador refaça os passos uma, duas ou até diversas vezes para progredir, forçando a rolagem da tela em todas as direções. Essa não era uma característica comum nos jogos dos anos 1980, sendo visto em grande escala nos dias de hoje. Metroid também é considerado um dos primeiros games a imprimir uma sensação de desespero e solidão no jogador. Acompanhando The Legend of Zelda,
Metroid foi pioneiro na ideia de adquirir ferramentas para fortalecer e equipar os personagens, ajudando a progredir no jogo. Até então, a maioria dos power-ups de aprimoramento de habilidades oferecia apenas reforços temporários, não sendo imprescindíveis para completar o jogo. Em Metroid, no entanto, os itens são acessórios permanentes que duram até o fim. Em particular, os mísseis e o feixe de gelo são necessários para terminar o jogo. A Nintendo lançou Metroid para o Famicom Disk System no Japão em 6 de agosto de 1986. Uma versão arcade do jogo foi lançada também em agosto como parte do Play Choice Team da Nintendo. Foi lançado no NES um ano depois, em 15 de agosto de 1987, na América do Norte, e em 15 de janeiro de 1988 na Europa. O game foi desenvolvido pela Nintendo com o auxílio da contratada Intelligent Systems. Foi produzido por Gunpei Yokoi, dirigido por Satoru Okada e Masao Yamamoto. Sua trilha sonora original foi composta por Hirokazu Tanaka. Os cenários foram criados por Makoto Kano, e o design de personagem foi produzido por Hiroshi Kiyotaki, Hirofumi Matsuoka e Ryoshio Sakamoto. O design do personagem de Samus Aran foi criado por Kiyotaki. O filme de terror de 1979 de Ridley Scott, Alien, foi descrito por Sakamoto como uma grande influência depois que o mundo do jogo foi criado. A equipe de desenvolvimento foi afetada pelo trabalho do designer de criaturas do filme, descobrindo que suas criações se adequavam ao tema. É um dos pioneiros no gênero Metroidvania, com foco na exploração e busca de power-ups, usados para alcançar áreas anteriormente inacessíveis. Seus finais variados, para tempos de conclusão diferentes, tornam-no um dos primeiros títulos populares para speedrunning. Também foi elogiado por ser um dos primeiros videogames a apresentar uma protagonista feminina. A história do jogo situa-se no planeta Zebes, com a personagem protagonista Samus Aran buscando recuperar os organismos Metroid, parasitas que foram roubados por piratas espaciais, que planejam replicar expondo-os a raios beta, para assim usá-los como armas biológicas para a destruição de todos os que se opõem a eles. Em um ano desconhecido, os piratas espaciais atacam uma nave de pesquisa espacial de propriedade da Federação Galáctica e apreendem amostras de criaturas Metroid, as formas de vida parasitas descobertas no planeta SR-388. Organismos flutuantes perigosos, os Metroids podem se agarrar a qualquer organismo e drenar sua energia vital para matá-lo. Enquanto procura pelos Metroids roubados, a Federação Galáctica localiza a base de operações dos piratas espaciais no planeta Zebes. A Federação ataca o planeta, mas os piratas resistem, forçando a Federação a recuar. Como último recurso, a Federação decide enviar um caçador de recompensas solitário para penetrar na base dos piratas e destruir Mother Brain, o cérebro-mãe, a forma de vida biomecânica que controla a fortaleza dos piratas espaciais e suas defesas.
Considerado o maior de todos os caçadores de recompensas, Samus Aran é a escolhida para a missão. Samus pousa na superfície de Zebes e explora o planeta viajando por suas cavernas. Metroid foi um sucesso comercial e de crítica. Os revisores elogiaram seus gráficos, trilha sonora e controles. Nintendo Power classificou Metroid em 11º lugar em sua lista dos melhores jogos para um console Nintendo. Na sua lista dos 100 melhores, foi classificado em 7º lugar pela Game Informer e 69º pela Electronic Game Monthly. O jogo foi relançado várias vezes em outros sistemas Nintendo, como o Game Boy Advance em 2004, o Wii U e o 3DS por meio do serviço Virtual Console, e para o Nintendo Switch por meio da assinatura online. Ainda ganhou um remake aprimorado com visuais e jogabilidade atualizados, Metroid Zero Mission, lançado para o Game Boy Advance em 2004. O jogador de Metroid controla Samus, enquanto ela viaja pelas cavernas do planeta Zebes e caça piratas espaciais. Ela começa com um feixe de poder fraco, como sua única arma, e com apenas a habilidade de pular. O jogador explora mais áreas e coleta power-ups que concedem habilidades especiais a Samus e aumentam sua armadura e armamento, permitindo que ela entre em áreas que antes eram inacessíveis. Entre os power-ups incluídos no jogo estão a Morph Ball, que permite que Samus se enrole como uma bola para rolar em túneis. A bomba, que só pode ser usada na forma de bola e pode abrir caminhos ocultos no chão ou parede, e o ataque parafuso, um movimento de cambalhota que destrói os inimigos em seu caminho. Além de inimigos comuns, Samus encontra dois chefes, Kraid e Ridley, a quem ela deve derrotar para progredir. Inimigos comuns normalmente geram energia adicional ou munição quando destruídos, e o jogador pode aumentar a capacidade de carga de Samus, encontrando tanques de armazenamento e derrotando chefes. Assim que Kraid e Ridley forem derrotados, o jogador pode atirar em suas estátuas para abrir o caminho para a área final e enfrentar o Cérebro-Mãe. Depois de derrotar Mother Brain, o jogo apresenta uma das 5 telas finais, com base no tempo de conclusão. Metroid é um dos primeiros jogos a conter vários finais. Na terceira, quarta e quinta variações de finais, Samus Aran aparece sem seu traje e pela primeira vez se revela uma mulher. No Japão, a mídia Disc Card usada pelo Famicom Disk System permite aos jogadores até 3 slots de jogos salvos diferentes. No Ocidente, o uso de uma bateria para gerenciar arquivos não foi totalmente aprimorado a tempo para a versão de cartucho do NES. As versões ocidentais usavam um sistema de senha que era novidade para a indústria na época, no qual os jogadores escrevem um código de 24 letras e o inserem novamente no jogo quando desejam continuar uma sessão anterior. Tanaka disse que gostaria de fazer uma trilha sonora em que os jogadores se sentissem como encontrando um organismo vivo e não fizessem distinção entre música e efeitos sonoros. A única vez que um tema melódico é ouvido é quando Mother Brain é derrotado. Durante o resto do jogo, as melodias são mais minimalistas, porque Tanaka queria que a trilha sonora fosse o oposto das melodias encontradas em outros jogos da época. Metroid recebeu críticas positivas após o lançamento. A revista Famitsu classificou-o com 5 de 5 estrelas em 1989. Computer and Video Games disse que era uma aventura de arcade de plataforma difícil, com um sistema de senha muito útil, e recomendou-o para aventureiros ávidos de arcade. Os jogadores elogiaram sua jogabilidade excelente e rápida. Na retrospectiva NES da Nintendo Power, em 1990,
Metroid foi classificado 5 de 5 para gráficos, 4,5 de 5 para jogabilidade, 5 de 5 para desafio e 5 de 5 para tema. Em uma retrospectiva com foco em toda a série Metroid, Game Trailers comentou sobre o legado do jogo original e seu efeito na indústria de videogames. Eles observaram que Metroid lançou a série com sua sempre popular jogabilidade de busca e descoberta. O site disse que a combinação de sprites detalhados, desenhos de mapas originais e uma trilha sonora intimidante gerou um ambiente e uma atmosfera incomparáveis que prende o espectador em um estado quase que claustrofóbico. Eles notaram que o Morph Ball, introduzido pela primeira vez em Metroid, colocou um selo inegável de frieza em toda a experiência e na franquia. E eles aproveitaram o segmento final após derrotar Mother Brain, descrevendo a corrida para escapar do planeta Zebes como uma reviravolta que poucos previram. Metroid foi um jogo revolucionário para os seus dias. Com jogabilidade focada na ambientação e exploração, tornou popular um novo conceito, no qual muitos outros games posteriores se basearam. Igualmente inovador foi trazer uma protagonista feminina, Samus Aran, que enfrentaria muitos outros desafios nas suas muitas sequências nas gerações de consoles Nintendo. Sem dúvidas, Metroid se tornou o jogo de videogame preferido de muitos, que tiveram a oportunidade de gastar algumas horas com ele nos seus primórdios, e ainda continua sendo desejado por muitos games atuais. Com uma vida relativamente longa, a série Metroid, inicialmente produzida por Gunpei Yokoi e sua equipe, ainda permanece forte mais de 30 anos depois, e seu primeiro jogo ainda vale a pena ser jogado. Obrigado por assistir a mais esse episódio de A História dos Videogames. Até o próximo!